em Romanos capítulo 12, eu quero falar com vocês, refletir com vocês rapidinho sobre esse tema que é a proposta desse encontro, metamorfose. Se você consegue ler aí, Romanos capítulo 12, rogo-vos, irmãos, vamos lá? Pelas ternas misericórdias de Deus, que mais? Rogo-vos, irmãos, pelas ternas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício, o quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Agora é o nosso versículo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês entenderam na introdução do teatro, e eu quero usar a figura da borboleta nesse tema nosso, metamorfose. Mas existem pelo menos 4 palavrinhas, 3 está aí no texto. Aí fala assim, não vos conformeis com este século. Você pode falar comigo antes, metamorfose, vamos lá? Metamorfose. Você já ouviu aquela música de Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Na verdade, cada um de nós que está aqui é uma metamorfose ambulante. Raul Seixas, apesar das loucuras dele, mas cada um de nós é uma metamorfose. Nós somos seres humanos que estamos mudando. Nós somos seres mutáveis. Agora eu quero falar nessa noite que existe uma mudança que o tempo, a idade, os estudos não pode fazer em nós, que é a mudança que é feita pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele pode produzir em nós esta mudança. E a primeira palavrinha que eu quero falar aí, quando o texto diz, não vos conformeis com este século. Então a ideia aí de forma, não tomeis a forma deste mundo. Eu calço 37. Se eu colocar no meu pé aqui o 35, fica apertado, não vai. Se eu colocar 40, que é o tênisão seu aí, eu vou sair correndo, o tênis fica lá atrás, eu vou para frente. Esta é a medida minha 37. Qual é a sua? Essa é 37. Quando o texto fala de forma, essa palavrinha aí, não vos conformeis com este século. Eu não sei quando você já viu a sua mãe ou a sua avó fazendo bolo. Hoje o povo compra na padaria, não tem tempo de fazer bolo. Mas eu me lembro que a minha mãe, quando fazia bolo, ela gostava de fazer bolo de coração. É aquela forma com o coração, pegava aquela massa então, colocava na forma, levava ao forno. Quando tirava do forno e depois tirava daquela forma, ficava o bolo de coração. O apóstolo Paulo está falando para nós não tomarmos a forma. Este mundo tem uma forma. São os ensinos que estão aí, que eu quero conversar. Mas tem outra palavrinha aí, não vos conformeis com este século, é a segunda palavra. A ideia de século aí é a mesma ideia de mundo. Este mundo que significa a ideia aí, sistema pecaminoso. Então não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo que jaz no maligno. Mas a terceira palavra, que não está aí, mas eu quero falar, que é a palavra metanoia. A gente vê no Novo Testamento sendo usada essa palavra metanoia, que significa o arrependimento. A ideia metanoia, eu não sei se você vê de vez em quando alguém falar assim, pastor, aquele cara ali está noia. Já viu noia? O cara está meio... Se todo noia soubesse o que é noia, e se ele mudasse então de noia, a ideia de metanoia é mudança de mente, é mudança de atitude. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer em mim e você, nosso espírito, a metanoia, essa mudança. É o Espírito Santo de Deus que vem e nos regenera, nos transforma. Mas a quarta palavrinha que está aí, transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Esta palavra significa metamorfos no grego,
que é a mesma palavra usada pela biologia, pelos biólogos, que é o processo que a borboleta da metamorfose. Você sabia que a adolescência é uma metamorfose? Então eu quero mostrar para vocês essa ideia da metamorfose, usando então a figura da borboleta. E foi muito bem apresentado aqui o teatro. E é interessante quando o besouro coloca sobre a folha lá, e eu vou usar no singular o ovinho, são vários ovinhos, mas colocou o ovinho lá. Aquele ovinho vai desenvolvendo, vira uma lagarta, vira uma larva, aí ela cai dali daquela folha e começa a andar no chão entre os gravetos, entre as pedras e entre os tocos, e ela procura então, aquela larva, um lugar de sombreamento, um lugar fresco. E ali então ela usa, interessante, um líquido gosmento, já viu? Tem um vídeo na internet, vários vídeos, dá uns 6, 7 minutos, mostrando esse processo da metamorfose, da transformação sofrida pela borboleta. E é interessante, ela pega então aquela gosmazinha e vai derramando no seu próprio corpinho, e de repente aquela gosma se transforma num casulo, aquele evólucro que ela fica dentro. E ali então ela começa esse processo, que é o tempo da pupa, é o tempo da crisálida, onde a borboleta praticamente, ou aquela lagarta, aquela larva, ela está entrando num processo, é como se fosse uma autofagia, onde ela está naquele casulo morrendo, para depois se libertar do casulo e se transformar aquela lagarta feia numa linda borboleta que vai voar pelos jardins. Coisa maravilhosa. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, para nós não conformarmos com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Então, escute. Primeira coisa que eu quero colocar aqui é como que acontece esse processo da metamorfose. Eu quero usar aqui essa ideia, quando eu volto a repetir, quando o besouro coloca aquele ovinho. Eu quero dizer, houve um dia que o Espírito Santo de Deus, e isso foi pela vontade de Deus, isso foi graça, ele lançou na minha vida, na sua vida, essa semente, uma semente incorruptível. Então, por mais que nós podemos mudar, nós somos metamorfose ambulante da perspectiva histórica, da nossa própria questão biológica, da nossa mente, mas o único que pode transformar-nos e fazer de cada um de nós nova criatura é o Espírito Santo, que já fez em mim, já fez em você, e houve então essa metanoia, houve então essa transformação, e isso foi graça, isso foi bondade de Deus, isso foi Deus que pelo seu amor fez em mim e você. É interessante que quando lá está naquele ovinho o DNA da borboleta, em cada um de nós, a semente que foi lançada no meu espírito, no seu espírito, está o DNA de Deus. Por isso, nós somos novas criaturas, e as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Você pode dar glória a Deus? Então, a primeira lição aqui é esta ideia que o Espírito Santo já lançou em mim e em você, este ovinho. E é interessante que quando essa semente foi lançada na minha alma, no seu espírito, a gente começa, eu me lembro em Salinas, quando eu converti, em 1983, eu tinha os meus vícios, bebia, fumava. Em algumas pessoas acontece... vai acontecendo um processo. Na minha vida foi algo que aconteceu de uma maneira extraordinária, rápida. Logo que eu converti, isso foi graça de Deus. Quando a semente foi lançada, o meu desejo, o desejo daqueles que recebem essa semente incorruptível, é querer cada vez mais crescer, é buscar a Bíblia. Olha, você vir num encontro como este, poderiam ter ficado em casa, mas quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus, e isso foi graça. E essa metamorfose,
É exatamente o desejo de crescer, de comer. É interessante que aquele ovinho, quando é lançado ali, e depois é transformado numa lagarta, aquela lagarta começa a comer aquela folha, devorar aquela folha, e começa a devorar a folha. Assim também, se você quiser saber, se você teve uma experiência com Jesus, o Cristo da cruz, a avaliação que você pode fazer é, porque há um desejo cada vez mais de você comer da Bíblia, de querer conhecer de Deus, de querer abandonar as coisas as coisas do pecado, abandonar as amizades que não compensam. Então essa ideia da metamorfose começa exatamente quando a semente foi lançada na tua vida, e quem sabe Deus te trouxe aqui porque Ele quer e já começou a lançar na tua alma, no teu espírito, adolescente, jovem. Você, querido, querida, esta semente incorruptível, que nada pode tirar. Não existe demônio, não existe inferno, não existe ideologia alguma que pode tirar essa semente que foi lançada em nosso coração. Louvado seja Deus. Por isso que quem recebeu já essa semente, o desejo cada vez mais é comer da Bíblia, é afastar do pecado, é crescer. Aí entra a segunda lição rapidinho, que eu quero colocar, quando aquela larva então, já não é mais o ovinho, é a larva, é a lagarta, quando ela cai no chão depois de devorar a folha, e ela começa a andar entre os gravetos, entre as pedras, e ela procura um lugar de sombreamento, bem debaixo ali, um lugar bem fresco, bem tranquilo. E ali ela começa aquele processo que eu falei, que é exatamente da pupa, onde ela vai soltar aquele líquido e ela vai ficar ali dentro. E ali passa um tempo. Ninguém vê, animal nenhum, ave nenhuma vê, mas eu estava lendo um biólogo que ali, se fosse colocar uma câmera ali dentro, bem sensível, uma câmera não, um microfone, bem sensível, mas bem sensível, e eu ouvi os gritos daquela lagarta que está ali dentro daquele casulo para viver o seu momento de crisálida, onde ela está gemendo, gritando, ela está morrendo para que se transforme numa linda borboleta. Aí eu quero ser muito prático e dizer aqui para você que é adolescente, você que é jovem, é um desafio. Os poetas declaram que a adolescência, a juventude, é a primavera da vida. E é. Mas é um momento também de conflitos, é ou não é? Conflitos. E eu quero mostrar para você aqui, especialmente neste mundo onde a tecnologia desenvolveu, onde o mundo virou de cabeça para baixo, onde você pega aqui um telefone e você consegue conectar com o mundo, onde o que aconteceu há poucos minutos, lá nos Estados Unidos, e de repente já está nas tuas mãos dentro da sala de aula. Mas além de a gente receber coisas boas, e a tecnologia, a internet, este mundo que ganhou a ciência que evoluiu de uma maneira extraordinária, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que tem trazido à tua mente a confusão, e tem desestabilizado muitos adolescentes e jovens. E a proposta nessa noite da metamorfose é exatamente falar para você, adolescente jovem, que é um momento difícil. Na minha época, estou com 52 anos, lá em Salinas, meus 15, 16 anos, os conflitos que eu vivi, mas dentro do contexto que eu vivi na época, foram conflitos que eu gemi. E hoje, talvez os conflitos se tornaram pior, porque na minha época eu falsifiquei por várias vezes a minha identidade para assistir filme pornográfico de 18 anos. Então chegava no cinema lá, o cara vai ser desse tamanho. Quantos anos você tem? Você não está vendo que eu tenho 18 anos, não? Tem 18 anos, cara. Olhava assim, daquela época, para você ver, 16 anos, eu sabia falsificar a coisa já. O cara deixava eu entrar. Não precisa hoje falsificar para ver pornografia. E é isso que eu quero falar com você. Para que você possa preservar sua mente. Porque você é nova criatura. O teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. E a propósito desse congresso, entre muitos que o pastor Paulinho vai pregar aqui, ministrar, que você vai ouvir, e outros mais nas oficinas, é exatamente propor esta metamorfose, que é uma mudança de mente. A sociedade, os jovens, os adolescentes aí, que não conhecem ainda Deus, não têm experiência com a Bíblia, estão totalmente entregues, doidamente, totalmente doentes.
E eu ouvi esses dias um jovem do mundo do crime falando, num lugar de recuperação, no centro de recuperação, de uma família nobre, e perguntaram para ele como é que começou tudo. E ele começou exatamente falando o seguinte: foram meus amigos. E começou a falar que a sua mente começou ele vendo e envolvendo com as meninas, e foi para as drogas, e quando pensou que não, ele estava perdido, e ele queria destruir a sua vida, mas acabou matando alguém, e estava preso. E é exatamente, nós somos uma geração transformada pelo Espírito Santo de Deus, e você é, querido, querida, nova criatura. E a proposta é: não vos conformeis com este mundo. Este mundo que você vai na sua sala lá, de repente a menininha pergunta assim para você: você está brincando comigo, quer dizer que você é virgem ainda? Não é assim? Ri de você. Falar com você que você namora e não faz sexo antes do casamento, você é sujeito de dar um tapa na cara. E você, rapaz? Entendeu? Então essa é uma geração... Você faz parte de um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Nós somos uma geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu e você fomos escolhidos para viver esta realidade da metamorfose. E eu volto a repetir para você que é adolescente, que tudo é fácil, que você pode entrar no seu quarto, pegar seu notebook, pegar seu celular, e de repente você pode conectar ali e ver coisas terríveis, porque tudo hoje está livre. Mas aí você tem de lembrar que você é nova criatura, que você tem o Espírito Santo de Deus. Pode seu pai não ver, seu pastor, coitadinho dele, o dó dele, mas Deus está te vendo e te falando: você é meu, você é minha. E o que eu quero de você é que você viva esse contexto de como uma larva dentro ali, naquele período de crisálida, naquele casulo ali, naquele evóloco sofrendo, gemendo. Eu sei que é difícil você. E é difícil para você que é povo de Deus, na sala de aula lá, entre seus amigos. E é bom você entender que você agora que é nova criatura, não é que você não deva ter amigos que não sejam cristãos, porque apesar de tudo ainda tem muita gente boa por aí. Mas o apóstolo Paulo fala que as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. A sociedade fala que sexo antes do casamento é normal, mas a Bíblia fala que não é. O sexo é para ser feito quando a Bíblia diz lá em Gênesis: deixa o homem seu pai e a sua mãe, une-se com a sua esposa e serão os dois o quê? Uma só carne. Mas esta é a linguagem bíblica do povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Agora, a linguagem do mundo, a forma do mundo é que nada. Tem isso não. Esse povo crente é careta, esse povo é meio besta. Mas eu estou falando nessa noite, para você que é povo de Deus, para você que, nesses dias que vai estar aqui, Deus marcou com você este encontro, para te transformar e fazer de você uma nova criatura. Você pode dar glória a Deus? Fala comigo, metamorfose. Eu falei em primeiro lugar, o período quando a semente é lançada. Segundo lugar, eu falei quando, naquele momento, aquela larva está ali dentro do casulo. E você é adolescente, você é jovem, e quem sabe você que ainda que já está com cabelos brancos aí. Quem está com cabelo branco vive outro tempo, outra realidade. Pregar para adolescente e falar para adolescente que você está vivendo dívidas, outros problemas, não pega. Mas falar exatamente que o adolescente está vivendo uma crise, principalmente nessas questões aí que o mundo está apresentando: sexo antes do casamento, drogas, palavrões. A Bíblia fala, e é a linguagem de Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe, mas toda aquela que sirva para... Eu não sei qual é a sua crise, adolescente. Se talvez você está aí, vem nesse congresso, apaixonada. Meu Deus, terminou o namoro, não deu certo. Ou não tem namoro, mas na verdade é o que eu estou gostando, pastor, o negócio é difícil. Viva seu momento de crisálida, sabe? De guerra aí dentro da sua interioridade. Vive esse momento, entendendo
que esta é a metamorfose. E vai haver um momento igual, aí eu termino, quando aquela lagarta, aquela larva, fica dentro daquele evóloco, naquele casulo, e vai chegar um momento interessante, que se você vê lá o vídeo na internet, quando aquela larva vai sair do casulo, ela rasga exatamente onde é a cabecinha dela. Interessante quando a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente aqui. E eu achei interessante quando um homem estava no jardim, aí ele viu um casulo lá, aquele buraquinho no casulo, e ele viu a borboletinha tentando sair do casulo, ela tentava sair, não conseguia, ele correu lá dentro, pegou lá na sua oficina uma tesourinha e veio, cortou e abriu, e a borboletinha saiu e caiu no chão, e ela ficou batendo as asinhas. Ele foi lá, pegou algo e começou a mexer com ela, mas ela não conseguiu voar. Porque a natureza, Deus, fez desse jeito. Quando ela começa a abrir aquele buraquinho, ela vai se esforçando, aí começa a soltar um líquido nas asas dela, no corpinho dela. E esse líquido é exatamente, ela tem que colocar forças para ela sair. E quando ela sai do casulo, ela sai para voar. E aí eu termino dizendo o seguinte: nesse processo de metamorfose que está acontecendo contigo, acontece comigo, e aconteceu quando eu converti com meus 18 anos. Vai ter momentos na vida que você vai ter de viver a sua crise. Vai ter momentos que a gente vai querer passar à frente. Por exemplo, o momento seu agora, o tempo seu, é o tempo de estudar, é o tempo de dedicar. O mundo aí está louco, a sociedade aí, as pessoas, tudo está acontecendo de uma maneira muito rápida. E é por isso, assim como aconteceu com aquele homem que rasgou aquele buraquinho para aquela borboletinha não conseguiu mais voar. Ela foi impedida de alçar os voos pelos jardins, porque aquele homem não entendia a necessidade dela ter de rasgar aquele buraquinho com o tempo e sair daquele casulo. Assim também. Cuidado, você é adolescente, você é irmão, jovem, menina, não é tempo, calma, espere. Eu me lembro quando eu converti, o pastor Cícero Silva, eu estava cheio de crises, desejos, aquelas coisas loucas, e que na verdade, eu não vou dizer nem loucas não, porque sentir atraído, sentir atração, é bênção, mas aqueles pensamentos, sabe? E aí ele falou comigo assim: olha, dedique a sua juventude a Deus. E ele usou o Salmo 37 quando diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero falar para você, não antecipe as coisas não. Eu aproveito para dizer para você: honra teu pai, a tua mãe. Se você quiser ter dias futuros abençoados, a Bíblia fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam o quê? Prolongados, ditosos. Eu confesso e eu creio, eu segui a palavra desse pastor Cícero, quando ele diz para mim: você converteu, você tem um potencial, você toca, você canta, Deus tem um ministério para você, então dedica a sua juventude, não fica preocupado, deixa as coisas acontecerem dentro do tempo de Deus, do kairós de Deus. E eu ouvi aquela palavra, fui morar em Brasília, só que eu fiquei radical também. Fiquei um tempo sem namorar, eu achava que era até pecado, mas foi bom. Deus usou aquilo. Mas uma coisa que ele falou comigo: honra tua mãe, seu pai faleceu, honra tua mãe. E eu quero falar para vocês nessa noite, nesse congresso aqui, não esqueça de honrar o teu pai e a tua mãe. Tem pago seus estudos, tem feito de tudo para ver o teu futuro. Olha, eu nunca vi até hoje uma menina que dá trabalho para o pai e para a mãe, que viva uma vida tranquila depois. A Bíblia fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados, sejam ditosos. Isso é palavra de Deus.
Deus vai te honrar. Quando a tua mãe vai ser usada e o teu pai serem usados para você, quando antes de sair do seu tempo de crisálida, para você não antecipar as coisas, Deus vai usar sua mãe e dizer: minha filha, esse rapaz não dá certo para você não, meu filho, não vai para esse caminho não, minha filha, não faz isso não. Deus usa seu pai, a sua mãe, a sua avó, seu tio, Deus usa o seu pastor, Deus usa todos os meios para que nós possamos não fazer besteira, não antecipar as coisas das nossas vidas. Deus vai usar. E se Deus está usando teu pai, e quem sabe Deus vai usar esse congresso para dizer para você que você não pode fazer o que está fazendo. Eu quero terminar e dizer o seguinte: Deus tem um projeto para a tua vida. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Você crê nisso? Deus tem um projeto para a tua vida? Deus tem um projeto. Esse tema metamorfose desse encontro, eu quero dizer, Deus teve um propósito em criar isso. E Deus tem um projeto para a tua vida. E não, cuidado, para que você não venha antecipar as coisas. Vivemos dias difíceis, mas mesmo nesses dias difíceis, nós podemos viver uma vida santa para a glória do Senhor. Quando eu vejo Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel, lá no passado, na Babilônia, uma sociedade corrompida pelo pecado, eles fizeram diferença. E nós podemos fazer diferença no dia de hoje. Viva o teu tempo de metamorfose, de crisálida, e converse com o Senhor nesse congresso. Deus tem grandes projetos para a tua vida. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Essa reflexão, metamorfose, quero orar por você. Quem sabe Deus te trouxe aqui para esse congresso. Escute bem, esse é o momento de oração. Deus te trouxe para esse congresso, sabe para quê? Porque Ele está lançando em você a semente do Espírito dEle, para te transformar. Não esqueça nunca, menina, rapaz, você é especial. Deus te fez não para viver esta vida que muitos têm aí vivido aí fora, jogado fora, e quem sabe você tem jogado fora. Deus nos fez como coroa da criação dele, imagem e semelhança dele. E Ele te trouxe aqui para te falar que você é dele e especial para Ele. E nesse momento que você está vivendo o seu momento de crisálida, gemendo, quem sabe, gemendo aí nesse casulo, Deus te trouxe aqui para nortear você. Toda a glória pertence a Ele. E eu quero perguntar, nessa noite, você veio aqui, pulou na hora do louvor, mas eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui para o centro e ajoelhar e falar assim: Deus, eu tenho conformado com este mundo, mas eu quero pedir ao Senhor, me ajude, Espírito de Deus, me ajude para que eu não tome a forma deste mundo. Você tem coragem de vir aqui ajoelhar, adolescente? Você tem coragem de vir aqui e falar assim: Senhor, eu quero uma experiência nova com o Senhor. Você tem coragem de vir aqui ajoelhar e falar com o Senhor? Se entregar nesse altar e falar assim: Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pelos pais que eu tenho, pela minha mãe, pelo meu pai. E quem sabe, nesses últimos dias você tem angustiado o coração dos seus pais. E eu quero falar para você, viu? Não importe o erro que você cometeu. O importante, neste momento agora, porque não pode voltar mais atrás, é pedir perdão ao Senhor. A beleza não está em não pecar,
porque nós somos frágeis, pecadores, limitados. Mas a beleza é estar em reconhecer o erro e falar: Senhor, eis-me aqui, eu te peço perdão, eu errei, eu fiz coisas que não têm agradado o Senhor, fiz coisas, Deus, que o Senhor não tem agradado a tua santidade, mas eu quero te pedir perdão nesse altar. O Senhor está aqui e Ele vai usar cada ministrador, os louvores, para falar contigo. Pode se colocar na presença do Senhor. Esse é um momento nosso, sabe? Esse é o momento da gente quebrantar. Esse é o momento da gente se curvar diante desse altar. E quem sabe você está aqui nessa noite, vivendo esse contexto, dentro desse casulo apertado, e você geme, e de vez em quando você fala assim: Deus, a minha vida não tem sentido, não tem razão. Quem sabe você tem pensado até mesmo em suicídio. Você tem pensado em se matar. E Deus nessa noite está me usando para dizer para você: eu tenho algo para realizar na tua vida, menina. Eu tenho algo para realizar na tua vida, rapaz. Eu tenho algo para fazer na tua vida. A tua vida está aqui com um propósito. Eu te chamei, eu te coloquei neste mundo com um propósito. E o Senhor está me usando para dizer para você isso. Você precisa de falar com Ele: Senhor, eu quero algo para a minha vida, porque eu tenho sentido, Senhor, eu tenho sentido dentro de mim mesmo, eu não tenho me valorizado. Essa é a noite sua. Essa é a noite de você dizer para o Senhor: Deus, molda-me, Senhor. Molda-me, Senhor. Quem sabe você antecipou tudo. Você fez igual aquele homem lá, que a borboletinha saiu e está batendo as asinhas, não consegue voar mais. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para poder encher as tuas asinhas, sabe, metaforicamente falando, encher as tuas asas, para você se colocar de pé, e para você ver que apesar da vida ser uma vida tão difícil, uma vida onde a gente decepciona com as pessoas, uma vida onde a sociedade cada dia aumenta a violência, apesar de tudo isso, o Espírito Santo te renova e faz com que você se coloque de pé para continuar sonhando, com projetos que você antes sonhava. Ele está aqui e Ele pode te renovar. Nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de poder ajoelhar aqui neste lugar e podermos abrir os nossos corações perante Ti. E eu quero te pedir nesse momento, Espírito Santo que está aqui, comece a derramar em cada coração cura. Comece, ó Pai amado, a trazer a mente dessa menina, que ela é valorosa, que o Senhor a ama e que o Senhor tem um projeto para a vida dela. E eu quero repreender nessa noite, em nome de Jesus, esse espírito de suicídio, esse espírito de desdém, de desprezo, em nome de Jesus, e que caia por terra nessa noite, Senhor, todo tipo de agressão na mente desse rapaz, nessa mente dessa moça, principalmente porque o inimigo tem colocado pensamentos os mais terríveis para destruir com a vida, mas eu repreendo em nome de Jesus. Oh Senhor, eu te peço, Senhor, que haja nesses dias aqui um quebrantamento tal, que nós podemos ver depois o testemunho, que este evento não foi um evento simplesmente feito por um cumprimento de uma agenda, ou um cumprimento do presbitério PEMOC, do secretário Heron e os demais irmãos, apenas por acontecer, mas nós possamos ver que o Senhor conspirou de uma maneira extraordinária para que estas vidas viessem aqui, para que o Teu Espírito Santo tratasse delas, e vai tratar, e nós queremos ouvir depois, ver depois, testemunhos, mudanças que houveram, e que na verdade vai marcar
a vida desses adolescentes e jovens que vieram aqui. Nós declaramos em nome de Jesus. Senhor, traga nessa noite também direção para esse adolescente. Meu Deus, traga nessa noite, Senhor, cura de pessoas que vieram aqui sentindo tão pequenas, traumas complexos, sentindo esse rapaz desvalorizado, perdido. Meu Senhor, Espírito, que haja cura aqui, Senhor, que haja mudança de mente, que haja aqui nesses dias de congresso, Senhor, corações quebrantados, quedados diante desse altar, em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite cura sobre a tua vida. Eu declaro nessa noite o Espírito Santo que está aqui. Já começou já desde quando você planejou vir aqui. Cura para a tua vida, libertação, transformação, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé e vamos todos dar uma salva de palmas para o Senhor. A Ele seja a glória, a honra, o louvor, a exaltação, poder, majestade, riqueza, domínio, ações de graças, pertence àquele que vive e reina. Aleluia.